Vamos lá continuar essa leitura, essas reflexões na leitura. E hoje, continuando o capítulo 3, nós iremos entrar na parte de entendendo as emoções. Então vamos lá. De acordo com descobertas científicas, todos os pensamentos são arquivados no banco de memória da mente, sob um sistema de arquivamento sediado acima do sentimento associado às suas gradações mais finas. Eles são arquivados de acordo com o tom do sentimento, não de acordo com o fato. Consequentemente, há uma base científica para a observação de que a autoconsciência é aumentada muito mais rapidamente ao observarem-se os sentimentos em vez dos pensamentos. Os pensamentos associados a um sentimento podem, literalmente, chegar aos milhares. Entender a emoção por trás do pensamento e saber lidar de forma correta com ela é, portanto, mais recompensador e consome menos tempo do que lidar com os próprios pensamentos. No começo, se o indivíduo está menos familiarizado com todo o assunto dos sentimentos, muitas vezes é aconselhável que comece apenas os observando sem nenhuma intenção de fazer algo com eles. Dessa maneira, alguns esclarecimentos vão acontecer sobre a relação entre sentimentos e pensamentos. Depois que houver mais familiaridade, alguns experimentos poderão acontecer. Por exemplo, certas áreas de pensamentos que tendem a ocorrer podem ser deixadas de lado, e o sentimento associado a elas pode ser identificado. O sentimento pode ser trabalhado primeiro por se aceitar que ele está presente, sem resistir ou condená-lo. E então o indivíduo começa a esvaziar a energia por trás desse sentimento diretamente por deixá-lo ser o que é até que acabe. Um pouco mais tarde, os pensamentos anteriores podem ser vistos e será observado que o seu caráter mudou. Se o sentimento foi totalmente rendido e deixado ir, usualmente todos os pensamentos associados a ele terão desaparecido completamente e serão substituídos por um pensamento conclusivo que lida com o assunto rapidamente. Por exemplo, houve o caso de um homem que perdeu o passaporte logo antes de fazer uma viagem ao exterior. Conforme a data de partida se aproximava, seu pânico aumentava. A mente dele corria vagando, tentando pensar onde o passaporte deveria estar perdido. Ele procurou de cima para baixo, tentou vários truques mentais que não ajudaram. Censurou a si mesmo. Como pude ser tão estúpido a ponto de perder meu passaporte? Agora, não há mais tempo de conseguir um novo. Como o dia fatídico se aproximava, ele lidou com um verdadeiro dilema: sem passaporte, sem viagem. Perder a viagem teria várias consequências negativas, porque era tanto para negócios quanto por lazer. E isso criaria uma situação difícil. Por fim, ele lembrou de aplicar a técnica de deixar ir. Ele sentou-se e perguntou a si mesmo: qual é o sentimento básico que eu tenho ignorado? Para sua surpresa, o sentimento básico que apareceu foi a tristeza. A tristeza associada a não querer separar-se de alguém que amava. Também havia um sentimento associado ao medo de perda do relacionamento, ou, no mínimo, o enfraquecimento dele devido à ausência. Conforme ele deixou ir a tristeza e o medo associado, sentiu-se repentinamente em paz quanto ao assunto. Também concluiu que, se o relacionamento não pudesse lidar com uma ausência de 2 semanas, não deveria valer tanto assim. Então, realmente não havia mais nada em risco. Assim que se sentiu em paz, lembrou instantaneamente onde o passaporte estava. De fato, estava em um lugar tão simples e óbvio que apenas um bloqueio inconsciente poderia explicar por que ele não se lembrava. É desnecessário dizer que todos os milhares de pensamentos sobre o passaporte perdido, a viagem que deu errado e as potenciais consequências desapareceram instantaneamente. Seu estado emocional tornou-se de gratidão e felicidade, em vez de frustração. E isso, gente, acontece muito, muito. Quando a gente se depara com algo que gera tristeza, o medo, a gente foca tanto nisso e a gente esquece que há algo por trás disso. Há alguns sentimentos, algumas emoções a interpretar por trás disso. Isso requer prática, requer que você vá tomando mais consciência do porquê está sentindo aquilo. Ah, isso é do dia para noite? Não é do dia para noite. Isso requer prática. Requer você ir se analisando constantemente. A gente pode até usar a ideia do orar e vigiar, só que voltado mais à parte da mente. A gente olhar com carinho, com atenção ao porquê aqueles sentimentos, aquelas emoções estão mais fortes naquele momento. Há uma explicação por trás daquilo.
Pode ser algo presente, como ele trouxe aqui, mas pode ser coisas lá do passado, muito atrás, lá da base. Aí, nas questões da base, aí são outros movimentos necessários. Mas vamos continuar. Deixar ir pode ser muito útil nas situações cotidianas, mas seu uso em momentos de crise pode ser crucial para prevenir e aliviar grandes quantidades de sofrimento. Em uma crise da vida, geralmente há excesso de emoções. A crise atingiu uma das nossas principais áreas de sentimentos, suprimidos ou reprimidos. Nessa situação, o problema não é identificar a emoção, mas sim como lidar com a opressão. E aí vem o lidando com crises emocionais. Como este é um problema muito difícil para a maioria das pessoas, alguns detalhamentos são necessários. Existem várias técnicas para ajudar a sair dos desastres emocionais muito mais rápido, com um resultado melhor do que permitir que eles se manifestem por si só. Lembre-se dos mecanismos habituais que a mente usa conscientemente para lidar com as emoções, que é a supressão ou repressão, expressão e fuga. Esses mecanismos são venenosos apenas quando usados sem intenção consciente. Em uma sobrecarga, muitas vezes é aconselhável que se utilize esses mecanismos, mas de forma consciente. O objetivo desta manobra é reduzir a quantidade esmagadora de emoções em si, de forma que elas possam ser desmontadas e rendidas por partes. Portanto, neste caso, está tudo bem afastar conscientemente tantas emoções quanto formos capazes nesse momento. A intensidade da emoção pode ser reduzida por compartilhar o sentimento com amigos, próximos ou mentores. Por apenas expressar o sentimento, um pouco da energia por trás dele é reduzida. Nessa circunstância, também é permitido usar o mecanismo de fuga conscientemente, como sair em uma situação social para se distanciar de ficar triste, brincar com o cachorro, assistir à televisão, ir ao cinema, tocar música, fazer amor ou qualquer que seja o hábito do indivíduo dentro dessas circunstâncias. Quando o sentimento foi reduzido em quantidade e intensidade, é melhor começar a deixar ir pequenos aspectos da situação em vez de situação completa e da própria emoção atrelada. Para ilustrar esse ponto, vamos usar o exemplo de um homem que perde o seu trabalho depois de muitos anos em uma empresa e agora está sobrecarregado com o desespero. Utilizando os três mecanismos já descritos, algumas das emoções podem ser reduzidas. O que ele pode enxergar, então, são pequenas trivialidades sobre o trabalho. Por exemplo, ele poderia deixar ir a vontade de almoçar onde sempre almoçava com seus colegas de trabalho? Ele poderia deixar ir a vontade de estacionar seu carro na mesma vaga que ele sempre teve no passado? Ele poderia deixar ir querer subir o mesmo elevador? Ele poderia deixar ir o apego por sua mesa? Ele poderia deixar ir o apego com sua secretária e a sua amizade com ela? Poderia deixar ir o apego ao seu computador? Ele poderia deixar ir o costume de ver o seu chefe todos os dias? Ele poderia deixar ir seu sentimento de familiaridade com os ruídos de fundo do escritório? O propósito de render esses pequenos aspectos relacionados a perder um emprego, que pode parecer trivial, é o que faz a mente entrar no modo de deixar ir. O modo de deixar ir nos leva para o nível da coragem. Os sentimentos negativos foram reconhecidos e trabalhados. Consequentemente, eles perderam sua energia. De repente, de forma consciente, permitimos que a coragem lide com a situação, reconheça nossos sentimentos e faça alguma coisa com eles. Conforme as trivialidades são rendidas, curiosamente, o evento principal se torna cada vez menos opressivo. A razão para esse fenômeno é que, quando usamos o mecanismo de rendição em uma emoção, estamos rendendo todas as emoções ao mesmo tempo. É como se todas as emoções tivessem a mesma energia subjacente. De modo que usar a rendição em uma direção rende os sentimentos que aparentam, na superfície, estar na direção oposta. Essa é uma questão de experiência clínica. Ela deve ser testada pessoalmente a fim de se acreditar nela. Depois de utilizar os 4 métodos citados, supressão, expressão, fuga e rendição de aspectos pequenos, um quinto método torna-se aparente. Toda emoção forte é, na verdade, uma combinação de várias emoções subsidiárias, e o complexo emocional total pode ser desmontado. Portanto, por exemplo, o homem que perdeu o seu emprego tinha no início um sentimento de desespero esmagador,
Mas conforme ele começa a render nas periferias e diminuiu sua sobrecarga utilizando conscientemente os mecanismos de fuga, supressão e expressão, ele agora se dá conta de que também existe raiva. Ele percebe que a raiva está associada ao orgulho. Há muita raiva em forma de ressentimento. A autoinvalidação, que é uma forma de raiva expressada contra si mesmo. Também existe uma quantidade considerável de medo. Assim, essas emoções associadas podem agora ser abordadas diretamente. Por exemplo, ele pode começar a deixar ir o medo de não encontrar outro emprego. Quando esse medo é reconhecido e rendido, todas as possibilidades alternativas que existem vão tornar-se repentinamente aparentes para ele. E conforme rende o orgulho, ele vai rapidamente ver que não está enfrentando um desastre econômico como pensava. Assim, conforme o complexo emocional desmontado é desmembrado em suas partes componentes, cada parte agora tem menos energia e pode ser rendida individualmente. Conforme formos saindo dessa sobrecarga, seremos lembrados que determinada quantidade de emoção foi propositalmente suprimida ou evitada. Agora ela pode ser reexaminada, para que não cause mais danos residuais, como entrar em amargura, culpa inconsciente ou baixa autoestima. Fragmentos do complexo emocional poderão aparecer por um período, até mesmo por anos. No entanto, eles são agora pequenos fragmentos, então pode-se lidar com cada um conforme aparece. Pelo menos, a situação de crise terá passado de forma segura e consciente. Lidar com uma crise por meio do nível emocional, em vez do racional, vai encurtar sua duração drasticamente. No caso de alguém que perde um emprego, lidar com isso no nível intelectual vai produzir milhares de pensamentos e cenários hipotéticos. A pessoa sofre durante muitas noites sem dormir devido a tantos pensamentos sobre a situação passando em sua mente repetidamente. Tudo isso é infrutífero. Até que a emoção subjacente seja rendida, os pensamentos serão criados infinitamente. Todos nós conhecemos pessoas que tiveram uma crise emocional muitos anos atrás e até hoje não se recuperaram. Essa crise mudou totalmente a vida delas e elas pagaram um preço alto por não saber como lidar com as emoções subjacentes. Há numerosos benefícios em lidar com uma crise de vida com sucesso. Por um lado, a quantidade de sentimentos suprimidos ou reprimidos agora são bem menores. A crise forçou que eles fossem abandonados e, assim, a quantidade que foi deixada no reservatório é bem menor. Existe um grande sentimento de autoestima e convicção porque existe a consciência de que o indivíduo pode sobreviver e lidar com qualquer coisa que a vida traga. Há uma redução geral do medo da vida, um sentimento maior de maestria, uma grande compaixão pelo sofrimento dos outros e uma habilidade crescente de ajudar aqueles que estão em condições semelhantes. Paradoxalmente, depois de uma crise de vida, muitas vezes há um período de duração variável de paz e calmaria, às vezes se aproximando do nível de experiência mística. A noite escura da alma, frequentemente, perde estados de consciência intensificados. Um dos melhores exemplos desse paradoxo é ilustrado por pessoas que tiveram uma experiência de quase morte. Existem agora muitos livros sobre esse assunto que revelam certa comunhão. Uma vez que o pior de todos os medos possíveis, o pavor e o choque da morte, foi enfrentado, é substituído por uma profunda sensação de serenidade, paz, unidade e imunidade ao medo. Muitas dessas pessoas desenvolvem habilidades extraordinárias, tornam-se curadores, desenvolvem consciência psíquica e estados avançados de iluminação espiritual. Eles vivenciam grandes saltos de crescimento, bem como o aparecimento repentino de novos talentos e capacidades. Portanto, todas as crises da vida carregam com elas grãos de inversão, renovação, expansão, salto de consciência e deixar ir o antigo para deixar vir o novo. Interessante, né? Interessante a gente ter essa perspectiva do que deixamos ir, né? O antigo, vir o novo, a renovação de um ciclo. Na energia, quando a gente olha a energia yin yang, ela mostra, né, um ciclo de luz e um ciclo de trevas. As trevas elas não duram para sempre, a luz também não dura para sempre, é algo cíclico. Mas mesmo nas trevas, há luz, e mesmo na luz, há trevas. Que é o simbolismo, né, do yin e yang. Então, assim, nunca as coisas são permanentes. O estado emocional para baixo, ele não vai ser permanente. Mas requer movimento.
O símbolo do Yin Yang, ele é como se fosse um fluxo, ele é um movimento constante. Então, para você sair de um estado emocional em que está mais para baixo, com a tristeza, a culpa, a raiva, o medo, é necessário que você se mova. É necessário que você faça movimentos para sair disso. Isso depende de você. Na próxima parte, nós continuamos e nós iremos entrar na questão de curando o passado, certo? Gratidão por ter participado aqui hoje, por estar aqui hoje e nos vemos em breve. Até mais.